E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar um pouco sobre as animações no mundo da música, passando por alguns assuntos como a história da animação na música, os principais vídeos que foram pioneiros nessa área, alguns clipes famosos que foram feitos em animação, o seu uso em músicas infantis e em alguns jogos. Bom, a animação se faz presente em várias plataformas e a música, claro que não podia ser uma exceção. Por muitos anos, o cinema foi mudo, e enquanto muitos cineastas discutiam a necessidade de sonorizar os seus filmes, o Walt Disney não perdeu tempo e deu voz ao seu personagem mais conhecido, o Mickey Mouse. O primeiro filme falado do Mickey chegou nos cinemas em 18 de novembro de 1928, com o filme Steamboat Willie, e o seu lançamento marcou o mundo porque ele foi o primeiro filme em animação com som integrado. E isso gerou um impacto enorme na época, uma vez que o problema de sincronizar imagem e som havia sido solucionado no ramo das grandes animações. E o sucesso desse filme só abriu ainda mais as portas para a ideia de colocar músicas nos filmes da Disney. E os musicais continuam conquistando o mundo até hoje. A ideia dos musicais iniciaram em clássicos como Branca de Neve, que é o primeiro longa em animação tradicional da Disney, e Pinóquio, que inclusive ganhou o primeiro Oscar de melhor canção original de muitos Oscars que a Disney ganhou com seus musicais, pela música When You Wish Upon a Star, de 1940. Pouco tempo depois disso, a Disney inovou com Fantasia, também de 1940, que combinava pela primeira vez música erudita com desenhos animados, numa sinfonia com clássicos da música e mesclava isso com cores, formas e sons. O filme também marcou o retorno do personagem Mickey nas telas de cinema, com um trecho do filme Aprendiz de Feiticeiro. Já na série animada de televisão The Art Show, surge a banda The Arts, que foi a primeira banda virtual a aparecer nas paradas de pop mundiais, com a música Sugar Sugar, que teve o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e na UK Singles Chart em 1969. Pink Floyd lançou em 1975 Welcome to the Machine. A música fazia parte do álbum Wish You Were Here e a intenção da banda, com a letra e o clipe, era falar de uma forma não literal sobre a relação do homem com a sociedade capitalista e como o homem está sempre predestinado a viver manipulado e controlado. Já em 1979, a banda lançou o álbum The Wall, que também é muito famoso. E em 1982, eles lançaram um filme com o mesmo nome, que é principalmente movido pela música e não tem muitos diálogos. O filme é super conhecido pelas suas críticas sociais e pelas sequências animadas, como a icônica cena dos martelos. A banda a-ha, em 1985, lançou o clipe de Take On Me, que teve uma repercussão muito positiva e premiada, e foi considerado um dos melhores clipes de todos os tempos e um dos mais caros da história, porque ele foi totalmente gravado em live action, ou seja, com uma câmera tradicional, com cenas reais e pessoas reais, e depois usaram isso como base para redesenhar por cima quadro a quadro, que é a técnica que nós conhecemos como rotoscopia. Isso levou cerca de 16 semanas e gerou uma quantidade de 3.000 desenhos. A música se tornou um enorme sucesso e, inclusive, alcançou a posição número 1 da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Um marco para a década de 90 foi o clipe Californication, da banda Red Hot Chili Peppers,
que misturava animação e live action. E os integrantes da banda tomavam formas de personagem de videogame e cada um dos membros da banda passava por algum tipo de aventura. Californication foi o principal single desse álbum e por isso deu nome ao álbum. Red Hot também se destacou no clipe animado Love Roller Coaster, que foi gravado em 1996, e o clipe conta com a participação especial de dois personagens muito conhecidos na televisão americana, que são os personagens animados Beavis and Butt-Head. No clipe, a banda está em um parque de diversões, com os dois personagens, andam de montanha-russa, além de tocar instrumentos e tocar a música. E claro que eu tinha que falar da banda Gorillaz, já que estamos falando de música e de animação, a banda é formada exatamente por isso. O grupo é composto por personagens animados e se lançou oficialmente em 2001 com o clipe Clint Eastwood. E eles logo encantaram o público com a sua pegada mais adulta, mais obscura, e as suas animações são bem dinâmicas e muito bem feitas. Praticamente todos os clipes dos Gorillaz são animados e eles têm clássicos como Feel Good Inc., Trance, Dare e muitas outras. Com certeza um clássico no mundo dos clipes de animação é o álbum Discovery, do Daft Punk. As animações fazem parte de uma série japonesa lançada pela banda em 2003 e tem o nome de Interstellar 5555. The Story of the Secret Star System. As animações surgiram quando o famoso estúdio de animação japonesa Toei Animation, que é conhecido por trabalhos como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, juntamente com o mangaka Akira Matsumoto, se uniram para fazer um filme animado baseado totalmente nesse álbum. O filme não possui falas, apenas efeitos sonoros e as músicas da banda. E possui vários clássicos como One More Time, Harder, Better, Faster, Aerodynamic e muitos outros. Cada clipe do álbum foi animado como se fosse um episódio de uma história de sequestro e resgate da banda, e eles usaram muitos efeitos especiais, máscaras, robôs e, claro, muita animação. Eu vou citar agora alguns clássicos que podem despertar a curiosidade de vocês para pesquisar e ver como são diferentes leituras de uma animação nos clipes. Bom, Pearl Jam tem a sua crítica social pela desconstrução ambiental em Do The Evolution. Coldplay apresenta a sua conhecida Adventure of a Lifetime e também apresentou clássicos como Trouble, Don't Panic e Hurts Like Heaven. Radiohead, o seu clipe sobre as futilidades do ser humano em Paranoid Android. Britney Spears com clássicos como Kill the Lights e Break the Ice. Jack Johnson contou com a presença do George, o Curioso, que faz parte de um desenho animado em Upside Down. The Ankle Biters, da banda Paramore, que não virou um single, mas a banda fez questão de lançar o clipe. Peter, Bjorn e John e os marcantes assobios em Young Folks. Linkin Park e as suas referências na cultura anime em Break the Habit. Frejá e a sua saga para alcançar a lua em Segredos. A Pitty emocionou muita gente com a história do robozinho e o seu amor platônico no clipe Na Sua Estante. A banda porto-riquenha Calle 13 e o seu clipe muito criativo que sincroniza as letras com a animação em Así de Grandes Son Las Ideas. Avenged Sevenfold e os seus 8 minutos de clipe em Little Piece of Heaven. Spice Girls e o encantado Viva Forever. O Rapa fala sobre a seca nordestina no seu clipe em animação Súplica Cearense. Pablo Vittar, que mistura o funk e eletrônica e animação em Rajadão, e muitos outros.
As animações também dominam a parte das músicas infantis, com clipes em canções de ninar, canções educativas e clássicos da música infantil, como Na Galinha Pintadinha, Patati Patatá, Mundo Bita e Baby Shark. E vale lembrar também a importância das músicas nas aberturas da TV e a sua presença marcante nos jogos, como por exemplo em Guitar Hero. É claro que existem outras inúmeras animações que marcaram o mundo da música e inúmeras músicas que marcaram o mundo da animação, mas essas foram algumas que eu escolhi para apresentar para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem comigo até aqui. Um abração e até mais!